Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é dia 28 de novembro, terça-feira. O programa está só começando e eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. Taxista vai à delegacia registrar boletim de ocorrência e acaba preso por estupro. No momento desse depoimento, a jovem estava no local e identificou o suspeito. Ele foi preso em flagrante e agora deve responder pelos crimes. No Cidade de Deus, homem é morto com 11 tiros, facadas e pedradas. Os suspeitos começaram a atirar, foi então que ele foi pego e acabou caindo 50 metros aqui mesmo na travessa. A partir daí, muita violência foi feita contra o Jonatas, que acabou morrendo aqui mesmo no local. Secretaria de Segurança lança operação de combate ao trabalho infantil aqui em Manaus. Aqui no Amazonas, chega próximo a 70 mil crianças que estão em situação de trabalho infantil. E são dados alarmantes e que a gente precisa combater e enfrentar. Fundação de Vigilância em Saúde vai vacinar a população ribeirinha para evitar raiva em Barcelos. Uma doença que ela tem praticamente 100% das pessoas que são infectadas, que fazem a doença, que vão a óbito. E aqui no estúdio a gente discute os prejuízos da desativação de zonas eleitorais no interior do Amazonas. A medida que foi determinada pelo TSE pode abrir brechas para crimes durante o período eleitoral. E no quadro Lição de Casa, conheça o projeto de Bombeiros Mirins, que ensina a meninada lições de cidadania. A proposta é contribuir para a formação dessas pessoas e valorizar o desenvolvimento. E a gente tenta passar o máximo de disciplina para eles, principalmente porque o lema do Bombeiro Mirim é honrar pai e mãe, né? E ensinar o caminho que a criança deve trilhar. E ainda, a Rede de Cinemas promove uma sessão especial para crianças que moram em abrigos. Para muitos, esse foi o primeiro encontro com as telonas. Estão encantados, eles ficam muito felizes só de sair de onde eles moram para um lugar mais bonito, um lugar iluminado, que eles ficam encantados com a tela e com o que ganham aqui, a atenção das pessoas, eles amam. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Olá, um excelente dia para você. São 6h03. Nós já estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. É muito simples. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia ou flagrante. É só ir lá na nossa página no Facebook, digitar Manhã no Ar e interagir com a gente por lá. Nós também estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play. E a gente começa essa edição falando de um crime brutal que assustou os moradores do bairro Cidade de Deus. Um homem de 31 anos foi morto com 11 tiros, além de facadas e pedradas. A polícia ainda investiga a motivação do crime. Foi aqui na Travessa São Bento que aconteceu uma das cenas mais aterrorizantes para os moradores. Uma perseguição que terminou em tragédia. Às 10h30 da noite, um carro com 5 homens estacionou naquela esquina da travessa. Quem estava lá perto era o Jonatas da Silva Pimentel, de 31 anos. Repositor de supermercado, ele estava aqui com um amigo próximo à casa da mãe, que ele veio visitar, já que não mora aqui, mora no conjunto Viver Melhor, quando estava mostrando o carro dele, que tinha acabado de comprar, para o amigo. O carro era um modelo Astra, ele estava por aqui, pela proximidade, quando ele foi abordado por um desses 5 homens. Depois que ele viu que realmente estava correndo perigo, ele começou a correr. Então uma perseguição iniciou. Os suspeitos começaram a atirar, foi então que ele foi pego e acabou caindo 50 metros aqui mesmo na travessa. A partir daí, muita violência foi feita contra o Jonatas, que acabou morrendo aqui mesmo no local. Foram vários tiros, pelo menos 11 tiros acertaram o repositor e também ele recebeu facadas no coração e também apedrejaram o suspeito. Em seguida, ele morreu e os suspeitos do crime fugiram e não foram identificados. A Polícia Civil chegou aqui e tentou identificar a vítima
e, claro, saber das primeiras informações. Só que esse caso ainda tem mais informações. Isso porque existe uma outra pessoa que foi sequestrada aqui do local também durante a noite. Ele mora naquela casa amarela bem ali. O nome dele é Rômulo Caio Lima, de 16 anos. O adolescente foi pego por esse grupo também durante a noite e levado sem rumo conhecido. A Polícia Civil agora tenta descobrir se ele é o jovem que apareceu ali morto dentro de uma mala lá na comunidade do João Paulo, no bairro Jorge Teixeira. A família do adolescente foi no ML tentar reconhecer o corpo do jovem. E o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E outro caso de homicídio também foi registrado. Um pintor foi assassinado com 3 facadas na zona sul de Manaus. Segundo a polícia, o crime foi motivado por vingança. Era para ser um dia de trabalho na vida do Marcelo dos Santos Dias, de 30 anos de idade. Ele chegou até essa residência que fica no bairro Petrópolis para fazer alguns serviços. Ele era autônomo e combinou com a dona aqui da residência que ele iria pintar a casa. Por volta das 2 horas da tarde, a vítima foi surpreendida por um assassino que já foi identificado pela polícia. Se trata do Renatinho. Renatinho abriu o portão, foi até onde estava o Marcelo e atingiu essa vítima com 3 facadas. De acordo com a comunidade, o crime foi muito rápido, não deu nem tempo dessa vítima se defender. E o Renatinho saiu sem deixar nenhuma pista. Segundo investigações da polícia, vingança teria motivado o crime. A vítima com o autor se desentenderam, uns 30 dias atrás, onde a vítima, naquele momento, deu uma facada no irmão do autor e naquela época o autor prometeu que iria matar a vítima agora. Segundo a comunidade, os dois já tinham uma rixa há muito tempo e o Marcelo já vinha sendo ameaçado de morte por Renatinho. Já vinha sendo ameaçado de morte, sim, com certeza. Ele tinha medo de andar aqui pelo bairro com medo do Renatinho? Não, ele não tinha medo. Ele, com certeza ele estava sabendo, mas só porque com certeza ele não andava armado para se vingar. Então justamente ele estava pintando na casa do vizinho, aí justamente foi a vingança dele. O crime continua sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros para encontrar o autor desse crime. E o corpo de um homem foi encontrado dentro de uma mala em um terreno no bairro João Paulo, na zona leste de Manaus. A vítima estava amarrada com fios elétricos. Eram 7h30 da manhã quando uma agente de saúde estava saindo para trabalhar próximo à Rua Sena, aqui no bairro Jorge Teixeira, quando ouviu o latido dos cachorros. Foi então que ela percebeu que aqui no quintal, bem ali próximo àquele muro, estava uma mala. Ela até acreditou que fosse os vizinhos que tivessem jogado lixo por aqui. Mas quando ela se aproximou, viu pés humanos. A gente conversou com o marido dela, que explicou pra gente como aconteceu essa situação. Ela viu os cachorros latindo e eu vi a direção que estava latindo para ver o que era. Aí eu achou o corpo lá. Ela viu os pés? Ela viu só os pés, não foi nem os pés, foi a canela. Mas nenhum outro barulho, não se sabe quem deixou a mala aqui? Ninguém sabe quem foi, nem que hora foi. Para facilitar o trabalho de perícia da Polícia Civil, eles pegaram a mala e trouxeram aqui para uma outra casa, um quintal aqui próximo. Depois que os policiais começaram a investigar, eles perceberam que, na verdade, a vítima foi asfixiada com esta toalha. As marcas de sangue e também todo o material foi recolhido, assim como um fio elétrico. Os policiais civis também informaram que o crime não aconteceu aqui. Apenas a mala foi despejada por aqui, por esse terreno que também é particular. Olha só esse caso. Um taxista foi à delegacia registrar um boletim de ocorrência por causa de uma briga de trânsito. Mas no momento em que ele fazia o BO, foi reconhecido e preso por suspeita de estupro. Quem explica os detalhes é a repórter Amanda Amorim.
O taxista foi identificado como Ricardo Vasconcelos de Menezes, de 41 anos. Segundo a polícia, ele estava trabalhando na noite deste domingo por volta das 11 horas, sob o efeito de substância alcoólica. Passava pela Avenida Brasil, no bairro da Compensa, e de repente avistou uma jovem de 18 anos. De acordo com a vítima, inicialmente, ele perguntou se ela era garota de programa. A jovem ofendida disse que não, e mesmo assim o homem agiu. Ele se aproximou e puxou a moça à força e colocou ela no carro. Em seguida, levou ela lá para a Avenida Pedro Teixeira. Lá, ele praticou o crime. Depois do estupro, ele jogou a jovem na rua, sem roupas. Os policiais aqui do 19º DIP estavam realizando um patrulhamento de rotina e, de repente, avistaram a moça de 18 anos. Eles colocaram ela na viatura e ela foi trazida aqui para a delegacia. No momento que estava prestando esclarecimentos para a polícia, de repente surge o taxista. Mas ele não veio prestar esclarecimentos para a polícia por conta do crime, por conta do estupro, e sim devido a uma briga de trânsito. De acordo com ele, um mototaxista teria batido no seu para-choque. Só que no momento desse depoimento, a jovem estava no local e identificou o suspeito. Ele foi preso em flagrante e agora deve responder pelos crimes. E um feirante de 45 anos foi preso suspeito de esconder drogas no quintal de casa. Depois de uma denúncia anônima, a polícia conseguiu encontrar o material próximo a um matagal. Depois de uma denúncia, a Força Tática foi até uma das ruas do bairro São José e encontrou o Larnaldo dentro da casa dele. E depois de uma verificação, eles encontraram na parte de trás da casa drogas. Ele disse que a droga não era dele e também ali disse que não tinha nenhum tipo de passagem. Mas depois que ele chegou aqui na delegacia, confessou que já teve passagem por tráfico de drogas, mas mesmo assim negou que tivesse qualquer tipo de envolvimento com o tráfico ou seria dono desse entorpecente que foi encontrado. O Arnaldo foi apresentado aqui no 9º Distrito Policial por uma equipe da Força Tática e segundo os policiais militares, com ele foi encontrado 10 porções de entorpecentes em virtude de uma denúncia anônima. E após conversarem com ele informou que teria mais droga em sua residência, ocasião que foi encontrada as demais porções no terreno de sua casa. Foi conduzido aqui até o 9º Distrito Policial e aqui foi autuado pelo delito de tráfico de drogas. Ele nega os fatos, mas a situação é que ele, além disso, ele já responde por outro tráfico de drogas na área do 27º DIP no ano de 2016. Tráfico doméstico de drogas nos bairros da cidade, principalmente os mais afastados, zonas periféricas, são bastante comuns. Então, existe algum canal direto de comunicação que o 9º DIP, que a área do São José, a área do Zumbi, pode ter com a comunidade, caso eles queiram denunciar? Olha, esse tráfico de pequena monta é um tráfico que incomoda muito a sociedade, ocasião que a comunidade, a população tem denunciado bastante. A população pode ligar tanto para o 190 como também para os telefones institucionais de cada delegacia, de cada especializada, como também pode entrar em contato com o telefone do 181. No nosso caso aqui, nós estamos adotando o 181. É uma fonte, é uma ferramenta que nós temos, que está voltando com muita importância essa aproximação nossa entre as delegacias e a Secretaria de Inteligência. E cerca de 70 trabalhadores de empresas terceirizadas fizeram uma manifestação em frente à Secretaria de Saúde do Estado, reivindicando o pagamento dos salários atrasados. Segundo os manifestantes, eles não recebem há 4 meses e 5.000 pessoas estão prejudicadas. Cerca de 70 pessoas, funcionárias da rede terceirizada da Secretaria de Estado de Saúde, fazem manifestação aqui na Avenida André Araújo. O motivo
4 meses de salário atrasado. Conta pra gente de que forma que vocês reivindicam. Nós estamos tentando sensibilizar o governador que há 4 meses nossos salários estão atrasados. Ele está tentando normalizar essa situação junto às empresas, mas não passa nada para os trabalhadores. Os trabalhadores estão sem resposta. E a gente quer uma resposta direta do governador, do seu secretário, através de uma audiência pública, porque o que só faz passar para a gente é que estão resolvendo, mas na verdade já está com 4 meses, já está indo para 5 meses de salários atrasados e a gente não aguenta mais, só de conversa. Agora há pouco, o secretário de Saúde, Francisco Deodato, chamou um grupo de funcionários justamente para dar uma proposta. Mas o que os funcionários acabam falando aqui é que uma das propostas é que esse salário seja parcelado, e isso vocês não querem. Justamente, eles estão tentando, segundo que as empresas passam para os profissionais, que vão tentar parcelar esses atrasos salariais que já está há 4 meses. Só que o problema é que a gente não tem mais como aceitar esses parcelamentos, porque os aluguéis não parcelam, as contas de água e luz não parcelam, então a gente não tem mais condições de receber parcelado. Então, por isso que a gente pede ao governador, às empresas terceirizadas, que regularizem o mais rápido possível e que seja de uma vez só. Mas se não, no máximo de 2 vezes, mas parcelar de várias vezes uma coisa que é um direito do trabalhador, há 4 meses, já está indo por 5 meses de atraso, não tem condições de parcelar. Prazo é até quando que vocês estipulam para que esse salário seja pago? Eles estão estipulando dia 18 ou dia 22 de dezembro. De dezembro, é muito tempo. Para quem já está com 4 meses de salário atrasado, ainda aguardar até dezembro para receber, não tem condições, é muita falta de sensibilidade das empresas ou desse governo para esperar até dezembro para receber. Não tem condições de esperar até lá. Cerca de 5 mil funcionários de empresas terceirizadas estão prejudicados, entre técnicos de enfermagem e também enfermeiros. Essa senhora estava falando agora há pouco para a gente que a senhora está manifestando dessa forma aqui porque está sem gás por conta do atraso do salário. Exatamente, já estou 1 mês sem gás porque nós estamos há mais de 3 meses sem receber, entendeu? Eu já estou para ser despejada do meu aluguel, porque não tenho como pagar o meu aluguel. Não só eu, como outras colegas já foram despejadas, que não pagam sua água, que não pagam sua luz, entendeu? Quer dizer, a nossa dignidade está saindo pelo esgoto, porque não temos como sobreviver. 70 funcionários resolveram protestar o atraso salarial. São 4 meses de atraso salarial e, por esse motivo, funcionários de empresas terceirizadas da Suzam fazem essa manifestação. A nossa produção entrou em contato com a Suzam, que informou através de nota que já negociou com 99% das empresas médicas que prestam serviços ao Estado, estabelecendo um calendário fixo para o pagamento das dívidas que foram deixadas por administrações anteriores. O acordo foi realizado obedecendo à capacidade orçamentária do Estado e seguindo as diretrizes legais. E o número de crianças nas ruas de Manaus trabalhando ou pedindo esmola é alarmante. E para combater o trabalho infantil aqui no estado, a Secretaria de Segurança Pública lançou a Operação Esperança, com ações em vários lugares de Manaus. Nos inúmeros semáforos espalhados por toda Manaus, uma triste realidade. Crianças e adolescentes pedindo esmolas. Além disso, é possível vê-los trabalhando. Um levantamento realizado pela Associação Beneficente O Pequeno Nazareno aponta que de julho de 2016 a fevereiro deste ano, 78 crianças e adolescentes se encontravam em situação de rua, trabalho infantil, mendicância ou exploração sexual. A maioria na zona leste da capital. Foi para tentar diminuir esse número que o governo do estado lançou a Operação Esperança. A campanha será dividida em 2 etapas. A primeira é dessa forma que você está vendo, cartazes e panfletagens nos principais semáforos da cidade. A intenção é justamente sensibilizar os condutores de veículos. A ação conta com a participação de 3 secretarias estaduais, entre elas a de Segurança Pública. Esse é um período de conscientização necessário. Essa campanha de que esmola não traz dignidade,
é uma necessidade de conscientização aos condutores. E o pior dos presentes que se pode dar a um vulnerável desse, neste período de Natal, é uma esmola, porque é um incentivo para que ele permaneça na rua. E a permanecer na rua, ele está vulnerável ao tráfico, à exploração sexual e seguramente lá na frente ele irá nos agredir. As secretarias de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania e de Assistência Social também contribuem com a operação. Hoje no país nós temos cerca de 2.700.000 crianças que estão em situação de trabalho infantil. Aqui no Amazonas chega próximo a 70.000 crianças que estão em situação de trabalho infantil. E são dados alarmantes e que a gente precisa combater e enfrentar. Nós estamos mobilizando as OSCs que têm cooperação com o Estado, através de repasses que são feitos a essas OSCs que trabalham com abordagem social, junto a essas crianças e adolescentes que ficam nas sinaleiras em situação de população de rua. Essa nova ação, nesse momento, ela vem para tratar da sensibilização junto aos condutores de veículos, para que eles não contribuam com nenhum valor com essas crianças. Paralelo a isso, o Estado, com seus órgãos, está trabalhando no fortalecimento da rede. Nós temos o mapeamento já dessas crianças e adolescentes, então o Estado já está trabalhando com estas crianças e com esses adolescentes para que eles possam superar essa situação de vulnerabilidade e que não seja mais preciso voltar às sinaleiras. Na segunda parte da Operação Esperança, serão as próprias vítimas, crianças e adolescentes, que serão abordadas. A ação também é coordenada pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Esse primeiro momento ele realmente é pedagógico, é um momento de conscientização. Haverá outras etapas da operação e nessas outras etapas a gente não descarta a possibilidade da responsabilização mesmo dos pais, né? A responsabilização da família. A família tem que chamar para si a responsabilidade que lhe cabe. O Estado vai chamar para si e tem chamado para si a responsabilidade que lhe cabe, mas é importante que se diga que a proteção integral é um dever de todos, não é um dever só da família, é um dever de todo mundo. E daqui a pouco a gente vai trazer informações ao vivo sobre uma operação que está acontecendo nesse momento. Uma operação do Ministério Público com a Polícia Civil que investiga cartel de combustíveis aqui em Manaus. O cartel seria uma combinação de preços, uma combinação de cobrança de preços pelos postos de combustíveis na cidade, o que deixaria o consumidor numa situação de refém dos preços que são praticados. O problema não está em definir o valor de que será cobrado em cada um dos postos. O problema é combinar e deixar com que a gente não tenha alternativa. Isso é o que estava sendo investigado pelo Ministério Público e que agora está acontecendo uma operação da Polícia Civil. A gente vai trazer os detalhes daqui a pouquinho ao vivo durante o Manhã no Ar, então você continua com a gente que daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre isso. E agora a gente tem informações ao vivo com o Danilo Alves sobre um caso de um taxista que foi morto durante a madrugada. O corpo dele foi encontrado em um veículo e quem traz os detalhes desse caso para a gente agora é o Danilo. Oi, Danilo, bom dia. Onde foi que esse crime aconteceu? Adriano, o crime aconteceu aqui na Avenida Castelo Branco, um pouquinho, bem pertinho mesmo da Avenida Carvalho Leal, sentido centro-bairro. O que aconteceu foi o seguinte, esse carro aqui onde estava o taxista, identificado apenas como Marlon, estava sentido ali Carvalho Leal, tinha acabado de sair da Rua Barcelos para deixar um passageiro. Só que esse passageiro, na verdade, era o assaltante. No momento em que o rapaz estava deixando o suspeito aqui mesmo na Avenida Castelo Branco, foi então que o assaltante anunciou o roubo. O taxista, assustado, de acordo aí com informações da própria polícia, ele acelerou para tentar fugir. Só que o assassino atirou e acabou atingindo a cabeça de Marlon. Depois disso, por conta de todo esse atentado, ele atingiu aquela árvore ali, ó. Bateu na árvore e o carro ficou todo destruído. Olha só, esse aqui é o veículo em que o taxista estava. Aqui a gente já verifica que a estrutura da árvore, aqui o caule da árvore, a marca fica bem visível. E aqui em cima também, por conta do acidente, o tronco da árvore acabou atingindo a parte aqui de cima do veículo. Depois de toda essa situação, a polícia militar foi acionada, tentou até fazer ali uma varredura, um patrulhamento por aqui pela Cachoeirinha para tentar encontrar esse suspeito, mas até o momento
não foi ninguém identificado e já a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros não chegou a participar do local do crime, mas o Departamento de Perícia da Polícia Civil, sim. Eles disseram que realmente foi latrocínio, roubo seguido de morte, isso porque essa tentativa aí nessa tentativa de roubar o taxista, mas ele não conseguiu, o suspeito acabou fugindo. Os pertences pessoais, como celular, carteira e outros objetos, permaneceram no veículo e o suspeito fugiu. Agora a Delegacia Especializada deve começar a investigar, agora deve saber como é que vai ficar aí essa responsabilidade, se da Delegacia de Homicídios ou se da Delegacia de Roubos e Furtos, já que o rapaz, o taxista, estava em serviço e pode ter sido vítima desse latrocínio tentado, digamos assim. Adriane. Tá certo, Danilo, muito obrigada pelas informações. E os centros comerciais de Manaus vão ganhar reforço no policiamento agora no fim de ano. A Operação Natal Seguro pretende aumentar o efetivo em todas as zonas da cidade. E a Secretaria de Segurança conta com a colaboração das empresas. No conjunto Vieira Alves, zona Centro-Sul, pelo menos 16 motocicletas, 9 viaturas e drones vão atuar na região que conta com 700 empresas comerciais e de serviços. E o reforço vai ser em todos os turnos. A nossa empresa Patrimônio está disponibilizando uma viatura exclusiva para atuação no Vieira Alves por tempo indeterminado, 24 horas por dia. E essa parceria com a Secretaria de Segurança, ela vem trazer a sensação de segurança maior para todo mundo que circula pelo bairro do Vieira Alves e também mostrar que unidos nós podemos ter olhos em todos os lugares. O centro da cidade já conta com duplas Cosme e Damião e policiamento por meio de bicicletas e de motos. Câmeras do CIOPS e drones também vão ajudar no monitoramento, para garantir a segurança da população no período de compras. À medida que o final do ano as lojas vão esticando os horários, nós vamos esticando também o policiamento. E ainda há pouco eu trouxe informação de uma operação que está acontecendo nesse momento, são informações preliminares e as informações que a gente já consegue receber da assessoria do Ministério Público é de que o nome da operação é a Operação Tapauara, que é uma operação de desarticulação de uma organização criminosa que desvia a verba pública do interior. Inclusive, um prefeito estaria envolvido nessa operação. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre esse caso. E o assassinato do advogado Wilson Justo pelo delegado Gustavo Sotero dentro de uma casa noturna no fim de semana, abriu discussões polêmicas na Câmara Municipal e até em Brasília. Alguns parlamentares e a OAB questionam o porte de arma e o consumo de bebidas alcoólicas de quem estiver legalmente armado. A OAB do Amazonas solicitou que a Polícia Civil restrinja o uso de armas por policiais em casas noturnas fora do horário de trabalho. O artigo 34, parágrafo 2º do decreto 5123, que regulamenta o Estatuto de Desarmamento, ele é claro em permitir que as instituições, no caso a Polícia Civil, discipline, podendo vedar o uso do porte de arma fora de serviço a policiais civis em casas noturnas. O caso vai ser levado ao Conselho Federal. O Sindicato da Polícia Civil emitiu uma nota de repúdio contra a solicitação. Então, portarias e sequer leis municipais não poderiam se sobrepor a essa lei federal que assegura esse direito ao policial civil em decorrência da profissão que exerce. Na Câmara, um projeto de lei já foi protocolado para impedir a venda de bebidas alcoólicas em casas noturnas a quem estiver armado. É que na entrada do estabelecimento, a pessoa, o cliente que está portando essa arma de fogo, ele possa assinar um termo se responsabilizando civil e criminalmente por qualquer incidente que aconteça no estabelecimento, seja até terceiros de repente puxar a arma, essa pessoa vai ser responsável e se compromete também que não pode ingerir as bebidas alcoólicas. Quem descumprir a lei estaria sujeito às penas civis e criminais e o estabelecimento à perda do alvará. Wilson Justo, de 35 anos, foi morto a tiros dentro de uma casa noturna em Manaus nesse fim de semana. A Justiça já decretou a prisão preventiva do autor dos disparos, o delegado de Polícia Civil, Gustavo Sotero. E em resposta ao crime, o secretário de Segurança Pública anunciou medidas de controle para agentes públicos que frequentam casas noturnas armados. O anúncio ocorreu aqui no Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas
e já é uma resposta do Estado em relação ao homicídio ocorrido nesse fim de semana em uma casa noturna aqui em Manaus. O delegado Gustavo Sotero é suspeito de ter matado a tiros o advogado Wilson de Justo Lima Filho e ter ferido outras 3 pessoas com a arma de fogo que portava no local. De acordo com o secretário de Segurança Bosco Saraiva, esses estabelecimentos já têm uma documentação, um formulário em que o agente público que está armado é obrigado a se identificar e também a se responsabilizar pelo que possa vir a acontecer devido a ele estar armado no ambiente. O que muda a partir de agora é que toda vez que a portaria tiver conhecimento de alguém armado, deverá comunicar imediatamente à Corregedoria da Secretaria de Segurança, que deverá atuar em plantões de 24 horas para esse tipo de procedimento. A regra federal permite a utilização de armas por agentes públicos que têm autorização para tal. Isso não se pode mudar. O que se pode fazer é um controle efetivo daqueles que frequentam as casas noturnas portando armas. À medida em que a doutora Iris, corregedora, eminente corregedora, verificar que em um mês um mesmo servidor está frequentando em demasia locais com relação ao portando arma, haverá uma medida no sentido de chamar para conversar e ter o mapa e o controle desses servidores com relação à frequência nas casas noturnas portando armas. Durante a coletiva, o secretário disse ainda que no universo de 12 mil agentes de segurança que têm o porte de arma, pelo menos 3 ou somente 3 andariam armados em casas noturnas. O que a secretaria deve fazer agora é realmente fazer o controle para saber quem são esses funcionários que frequentam casas noturnas armados. O secretário informou ainda que a partir de agora a tolerância vai ser zero com aqueles servidores que não cumprirem a lei. A tolerância zero é com todos. Nós precisamos proteger a sociedade. A sociedade que tem que ser protegida dos bandidos, dos assaltantes de ônibus, dos limpadores de vidro, dos flanelinhas que não aqueles que trabalham corretamente, mas aqueles também que agridem, que riscam a propriedade dos outros, se ele não for, não atender no nível de pagamento que ele deseja. Esse conjunto de medidas que nós estamos tomando agora, nós temos tido o apoio da população, porque a população vê que nós estamos fazendo com simplicidade o que ela deseja. A tolerância zero com o que é errado. E um dos destaques do Jornal A Crítica de hoje é: SEAP sugere manter Sotero em prisão VIP. A Justiça envia consulta à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária para saber se há condições de Gustavo Sotero ser transferido para a cadeia pública. Mas o titular da pasta diz que a medida seria imprudente. Essa e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. E agora vamos até o estúdio da 93.1 FM conversar com Cleiton Pascarelli e a Nayandra Amorim, que são lá na FM O Dia. Olá, bom dia, meninos. Bom dia. Bom dia, Adriane, tudo bem? Tudo certo. A gente continua falando sobre o destaque do Jornal A Crítica de hoje, né? A manchete que fala sobre o pedido para que o delegado que assassinou o advogado em uma casa noturna no fim de semana saia da cadeia, saia da cela onde ele está na Delegacia Geral e seja transferido para um presídio normal. A SEAP disse que essa medida é imprudente. Por quê? Olha, segundo as informações que nós temos do próprio secretário da SEAP, Cleiton Coelho, não existe segurança para o delegado Sotero, até porque ele é um servidor, né, da área de segurança pública. Isso, dentro de uma penitenciária, é tido como uma rivalidade muito grande, né? E isso é um grande problema para a segurança do próprio presídio. Vamos lembrar aqui, Adriane e Nayandra, no dia 1º de janeiro deste ano, houve aquele massacre dentro do presídio e o local onde os detentos de uma facção criminosa invadiram, né, para conseguir os rivais, foi justamente o lugar mais seguro, em tese,
o lugar mais seguro do presídio, que é inclusive chamado de seguro, né, onde ficam presos ou quando são inseridos no sistema penitenciário ou quando estão sofrendo alguma ameaça ali dentro. Então imagine você colocar um servidor público que é responsável por várias prisões dentro de um presídio junto com os presos. Essa é a grande questão. Por exemplo, se houver uma rebelião lá dentro, exatamente, ele vai ser o alvo fácil. Dos alvos. Exatamente. O grande negócio é o seguinte, o Ministério Público está correto em exigir que isso aconteça, porque é a tendência no Brasil todo, né? E a promotora Clay, por exemplo, disse que no estado do Rio de Janeiro, que tem todo o histórico perigoso, né? Os presos políticos aí, Sérgio Cabral e Antony Garotinho, estão presos em presídios comuns, mas tem uma área reservada para isso, né? O ex-presidente da Câmara dos Deputados, o ex-deputado Cunha, né, também está preso num presídio comum, mas tem a cela ali reservada para ele. Então, a gente precisa analisar isso. O que o Ministério Público quer é que o Estado do Amazonas dê condições de segurança, dê um local para que presos como o delegado Sotero tenham, sim, um local para ficar. E isso ainda vai ser um grande imbróglio, até porque, segundo o próprio secretário Cleiton Coelho, o fim do ano está se aproximando e é quando os ânimos estão mais aflorados. No momento, o delegado Gustavo Sotero está preso em uma das celas ali no alojamento do Grupo Fera, que fica nos fundos da Delegacia Geral de Polícia Civil. Esse pedido aí da Justiça foi emitido ontem pela juíza do primeiro tribunal do júri, Misa Thelma de Oliveira. Ela encaminhou um ofício à Secretaria de Administração Penitenciária, mas até o fechamento aqui dessa reportagem no jornal A Crítica, o titular da pasta afirmou que ainda não havia recebido esse ofício, mas se adiantou em classificar como imprudente esse pedido da Justiça. A legislação, ela prevê prisões especiais, mas dentro do próprio regime, da própria unidade prisional, né? Não nessa separação. O problema é que aqui no estado a gente não tem uma estrutura como essa. O caso que você citou lá do Compage, Cleito, um ex-policial estava lá, o Moa, que foi incendiado pelas pessoas da FDN quando decidiram fazer a rebelião. Foi um dos primeiros alvos. E aí cabe ao Estado, que está com a tutela do preso, a responsabilidade pela vida dele. Então, tem várias questões que têm que ser levadas em consideração. Claro que existe uma pressão da sociedade. Alguém que cometeu um crime, independente de ser alguém de farda ou não, de ser um policial ou não, tem que ser preso, tem que pagar pelos seus crimes como uma pessoa comum. Mas, tradicionalmente, o que acontece agora foi aberto um PAD, né, que é um processo administrativo disciplinar, que vai apurar o caso, o delegado vai ter a chance de defesa dele, e esse procedimento pode resultar na expulsão do delegado. Depois de transitado e julgado, é que normalmente esses policiais saem dessas prisões fora dos complexos penitenciários e entram no regime normal, né, fechado. Mas normalmente isso acontece depois desse trâmite, mas há uma pressão popular e também da OAB e até do Ministério Público para que ele desça, para que ele vá, que é o linguajar das prisões, né, desça e cumpra a sua pena no regime fechado. É bom lembrar aqui também o seguinte, no estado do Rio de Janeiro, o local onde há um complexo de presídios, tem algo como, para ser mais claro, né, algo como um batalhão da polícia, né, onde existem vários policiais ali que cuidam da segurança no arredor também. Aqui no estado do Amazonas, já é difícil que a SEAP consiga ter 4, às vezes 5 policiais por expediente para cuidar do perímetro dos presídios. Imagina ter uma segurança reforçada no presídio. Então, o Estado precisa dar condições para que aí se consiga, né, cumprir a legislação e não dar regalias a qualquer um. Tanto que desde o começo do ano a gente está com a Força Nacional naquela área do quilômetro 8, né? Na área que dá acesso a vários presídios aqui da cidade. A gente vai continuar acompanhando o caso e trazer o desdobramento. Por enquanto ele está nessa cela, de acordo com o secretário da SEAP, sem regalias, apenas com a segurança reservada. É isso. Muito obrigada, Cleito e Nayandra, pela participação. Um ótimo dia para vocês. Ótimo Amanhã dia, a gente volta a conversar. Bom dia. Tá certo. Até amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.
E quem busca resolver uma pendência jurídica tem uma oportunidade até o dia 1º de dezembro. Começou ontem a Semana Nacional de Conciliação. E durante as mais de 10 mil audiências marcadas, é possível solucionar conflitos que se estendem há anos na Justiça. Há quase 2 anos, o processo da dona Valtina tramitava na Justiça. Hoje, finalmente, ela conseguiu um acordo com um banco por causa de uma cobrança indevida. Eu passei uma decepção muito grande perante a agência onde estava comprando um carro. Agora já está saindo daqui com acordo, resolveu o problema? Graças a Deus, o acordo já foi resolvido. Foi rápido? Foi rápido. Para esta semana de conciliação, mais de 10 mil audiências foram marcadas. Elas vão tentar resolver conflitos como pensão alimentícia, guarda dos filhos, divórcio, partilha de bens, dívidas com bancos e acidentes de trânsito. No ano passado, foram feitos cerca de 4 mil acordos. Este ano, a expectativa é resolver 80% dos conflitos. O serviço da gente serve para isso. Como auxílio às varas, como auxílio à população, a gente tenta compor entre as partes, fazer com que realmente conciliem. Então isso é benéfico para a parte, benéfico para a gente também que trabalha aqui. Quem perdeu o prazo de inscrição dos processos ainda tem uma chance. Se você, porventura, entrar em contato com a outra parte e as duas comparecerem aqui com a gente, nós temos condições de atendê-los e realizar audiência de conciliação. A Silvia, por exemplo, não conseguiu marcar uma audiência no período determinado, mas foi cedo ao Fórum Enoque Reis em busca de uma solução. Tentar escrever meu processo, porque eu estou com cumprimento de sentença, né? Eu quero fazer com que ele cumpra a sentença, que está atrasada, já faz 6 meses a pensão, e aproveitando essa semana para ver se eu dou um andamento aí nesse processo. E a Fundação de Vigilância em Saúde vai vacinar a população que mora na área rural de Barcelos. O município registrou uma morte e outros 2 casos suspeitos de raiva humana. Essas imagens foram feitas pelas equipes de saúde em comunidades no rio Unini, município de Barcelos. Técnicos investigam novos casos suspeitos de raiva, vacinam animais e aplicam pasta vampiricida para reduzir a população de morcegos. Agora, a Fundação de Vigilância em Saúde planeja uma campanha de vacinação também em humanos. Essa é uma comunidade de risco, né? Uma população de risco, né? Com 2 casos. Isso realmente é um fator que preocupa a saúde pública. E outra, que essa doença é uma doença que ela tem praticamente 100% das pessoas que são infectadas, que fazem a doença, que vão a óbito. Um adolescente que morava em Barcelos foi mordido por morcego e morreu no pronto-socorro 28 de agosto. Exames comprovaram que ele contraiu o vírus da raiva. A irmã dele, de 10 anos, segue internada em estado gravíssimo na Fundação de Medicina Tropical. Dentre as espécies de morcegos, apenas uma é conhecida por transmitir a doença para mamíferos, a Desmodus rotundus. Exemplares foram trazidos a Manaus para saber se eles estão contaminados. E agora a gente vai com informações ao vivo do nosso drone. Vamos saber por onde ele está nesse exato momento. Nós estamos na bola da Samsung, o bola do Armando Mendes. E aí o trânsito no acesso à rotatória, ele é lento, né? Porque tem a preferência de quem está passando pela rotatória ali, quem vem da Altaís Mirim. Mas o fluxo funciona normalmente em ambas as ruas, né? Que dão acesso, que na verdade fazem parte desse complexo aí na zona leste da cidade, né? Tinha uma lentidão aqui para o acesso, mas os veículos já começam a circular normalmente. Na extensão da Avenida Altaís Mirim, o trânsito não tem grandes retenções, trânsito tranquilo nessa área, né? Na esquerda do vídeo é que há uma dificuldade grande e a gente se estende ali ao longo da avenida toda, o trânsito está bastante lento, é bem distante mesmo aí o alcance desse engarrafamento. Agora a gente vai dando o giro, aqui está chegando ao Altaís Mirim, trânsito também de acesso é mais lento nessa área. E a gente se estende agora passeando com o nosso drone na zona leste da cidade, trânsito está com um volume bem intenso e o que é normal para uma terça-feira, né? Agora são 6 horas e 45 minutos, trânsito costuma mesmo ter um fluxo grande, mas flui sem nenhuma grande dificuldade em relação a acidentes de trânsito ou carro em pane nessa região. A gente também tem informação no Twitter do Manaus Trans. Vamos ver o que a página do Manaus Trans está relatando. Ônibus em pane mecânica na Avenida Djalma Batista, no sentido centro, oposto ao Eldorado. Socorro da empresa foi acionado e o Manaus Trans pede que o condutor tenha atenção no sentido centro da cidade, Avenida Djalma Batista.
E agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente traz informações de uma operação deflagrada nessa manhã pelo Ministério Público e também pela Polícia Civil. Uma operação que investiga desvio de verba pública, a informação de envolvimento de parlamentares e até de um prefeito do interior. A gente traz esses detalhes daqui a pouquinho, então não saia daí.